Fala aí, pessoal, vou trazer aqui para vocês esse site. Ele traz para a gente, ele dá a opção de um backtest, né? Você entra nesse site aqui, você vai fazer um cadastro e ele te dá a opção, né? Você pode comprar, né? Então você vai ter as ferramentas na sua totalidade, mas ele te dá uma opção de tu testar o backtesting dele, né? E é uma boa opção. Ele te dá ali os resultados dos últimos 15 dias. Vamos dizer assim, é uma gota d'água no oceano, mas já te dá um norte, né? Então, ele é todo em inglês. Eu tive alguma dificuldade para aprender alguma coisa, mas eu durante uns 3 dias aí eu dei uma estudada e fui tentativa e erro, porque eu tenho algumas coisas em inglês aqui que eu não consegui saber ainda o que significa. Mas muitas outras coisas a gente já ouviu, muitos outros termos aqui a gente já viu, então não é tão difícil. Mas eu passei uns 3 dias batendo cabeça com ele até descobrir mais ou menos como faz. Eu pesquisei em outros vídeos na internet, mas não achei nada. Então, vou deixar aqui pra gente aprender junto, né? Então aqui, eu vou mostrar aqui o exemplo do Over 0.5 Full HT, FT no caso, Full HT. Ele já tem aqui as configurações que eu já deixei nele, ele já está salvo, mas é basicamente o seguinte: você vai aqui em adicionar ou editar filtro. Então ele tem algumas opções aqui você pode dar um nome para a estratégia, né, para já deixar salvo. No caso aqui em geral aqui eu não fiz nada, né, para o 0.5 FT, mas eu vim aqui em live. Em live eu disse o seguinte: eu quero que seja do minuto 35 ao minuto 45, que nesse período de tempo o placar total esteja 0 gols, né? Não tenha tido nenhum gol ainda na partida. Chutes totais eu quero que tenha no mínimo 10, né? Deixei de 10 a 100, né? No mínimo 10 chutes totais, né? Chutes no alvo, mínimo de 5 chutes totais, tanto da casa como de fora. Aqui eu posso colocar posse de bola do time da casa, chutes do time da casa, chutes no gol do time da casa, e mais embaixo também, da mesma forma, posso fazer para o time de fora. Posse de bola, aqui tem ataques perigosos, né, para quem gosta de ataques perigosos, beleza. Aí eu vim aqui em odds, né, a gente vem aqui em odds, tem o pré-live, né, a gente pode colocar aqui a odd do time da casa, se você quer que o time da casa tenha entre 1,50 a 2 a 1,90, você pode colocar aqui. Esse 1x e x2 eu não sei o que é, tá? Se alguém puder até colocar aí nos comentários depois, já ajuda. Por exemplo, esse 12 aqui eu não sei o que é, tá? Então beleza, aqui eu não coloquei nada em pré-live. Já em live, aqui na aba de odds, eu tinha colocado aqui gols, né? Over 0.5 gols, né? No live, né? A odd, eu quero que naquele período entre 35 e 40, e dos 35 aos 45 minutos, a odd do 0.5 esteja entre 1,10 e 1,20. Uma coisa que eu não consegui aqui foi colocar, por exemplo, uma odd de 1,16, 1,17, por exemplo. A gente só coloca a odd de 1,10, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50, tá? Sempre assim. A gente não consegue colocar aquela odd mais quebradinha, tá? Uma odd de 1,16, 17, a gente não consegue, tá? Então eu coloco aqui naquele período de tempo dos 35 a 45, eu quero que a odd do over 0.5 esteja entre 1,10 e 1,20, ok? E por enquanto é só isso, tá? Tem mais coisas aqui, mais abas, mas aí vocês vão colocando. Por enquanto é isso, só para ter um norte, né? Então eu vou aqui em aplicar, aqui no botão azul embaixo, eu vou aplicar, eu vou aqui em selecionar o mercado, né, que eu quero, então eu vou em over 0.5 gols do jogo, e
estatísticas baseadas em últimos 5 jogos, últimos 10 jogos ou todos os jogos. Ao clicar aqui, ele já vai começar a calcular os jogos dos últimos 15 dias. Vamos lá. Vamos lá, continua calculando. Demora um pouco porque do 0.5, né, FT são bastante jogos, né, nessa odd ali. Então tem bastante jogos todos os dias. Tá, aqui ele finalizou. Ele diz aqui que pode salvar, né, o resultado na sua conta. Realmente pode, né, fica salvo ali depois que você nomeia a estratégia. Tá, beleza, então aqui foram do dia 12 do 10 ao dia 26, né? Ontem, no caso, hoje é dia 27. Foram 114 jogos com 103 acertos, né? 90% de acerto, né? O win rate de 90%. A odd média de 1,14 e o yield de 3%. Talvez aqui a gente pudesse, né, lá na hora de configurar o Bolt, né, que no caso seria o que a gente está fazendo aqui, seria para configurar, né, para automatizar a estratégia, né, no caso seria para o Bolt. Layback Bolt, no caso, que a gente utiliza muito. Então a gente poderia aumentar um pouco aqui essa odd, né, subir ali um pouquinho para 1,16, 1,17. Acho que seria o caso, né? E aumentaria aqui, talvez, acredito que sim, né? Esse yield aqui, tá? Então, pessoal, é isso. Eu vou tentar deixar o link do site nos comentários. E isso aqui é para dar uma força, para a gente ter um norte, né? Para poder configurar as nossas estratégias aí. Pessoal, antes disso, tem mais uma coisa aqui que eu acabei esquecendo de mostrar. Depois de finalizar os resultados, né, você pode vir aqui em estatísticas por data, né, na última opção aqui, e você pode mudar para estatísticas por liga, tá? E aqui ele vai te dar qual foram as ligas que tiveram melhores resultados, né? Tá? Ele te mostra aqui pelas ligas. Infelizmente são poucos, né? A gente não pode levar muito em conta porque, né, são jogos aqui, a maioria teve no máximo 2 jogos, né, 3 jogos aqui. Então não é muita coisa, mas é o que a gente tem, né? E aqui em adicionar ADD Green Leagues to Filter, né? Adicionar as ligas que deram greens, né, ao filtro, você pode clicar aqui. Então tem aqui as ligas, né, Algéria, Argentina, Áustria. Você vai aqui em aplicar essas ligas, né, ao filtro, né? Então aqui tem 80 ligas, aqui já está aqui do lado esquerdo, aqui já tem 80 ligas. Você vai filtrar de novo 0.5 e ele vai filtrar só com essas ligas aí, as ligas que foram melhores, né, as que deram greens, né, no caso. Então vamos lá de novo. Vamos aguardar. Bom, finalizou, pessoal. Então aqui ele fez o cálculo apenas com as ligas, certo? Foram 80 ligas, no caso, que deram green nesse período. Tá? Aí já é o caso da gente fazer essa estratégia apenas com essas 80 ligas, né? Aqui são 100% de acerto, claro, né? Ele pegou só as que deram acerto, né? Um yield de 14%. Mas é uma ideia boa, é ou não é? Então tá aqui para quem quiser testar. A base para você calcular a sua estratégia é essa, né? Para você ter pelo menos essa base aí de pelo menos os últimos 15 dias, né? Para saber se você estaria ou não no green. Beleza?